Muito bem, gente. Boa noite, paz. Vamos começar a nossa aula de hoje. Boa noite, paz. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Que o Senhor nos abençoe, guie a nossa aula, que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração a partir de tudo que iremos estudar. Que tudo seja para honra e glória do Teu nome, Senhor. E eu peço que o Senhor dirija esta aula. Capacita-me e usa-me, assim como cada um dos alunos que estão aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, galerinha, é o seguinte, deixa eu só ver uma coisa aqui, se vocês estão me ouvindo bem, né? Estão me vendo aí também. Nas aulas passadas, nós falamos sobre a volta de Jesus, quando ele volta, então, para buscar a sua igreja, que essa volta ela se dá em duas etapas, duas fases. A primeira fase, com o arrebatamento da igreja, quando a igreja é levada ao encontro do Senhor nos ares, e nesse momento dá-se início, então, o chamado período da tribulação. Nesse momento, a partir do arrebatamento, a igreja nos céus participa do tribunal de Cristo, onde é distribuído ali os galardões. Logo em seguida passa-se as bodas do Cordeiro. Nesse tempo, né, de 7 anos de tribulação, então a igreja está no céu com Cristo. Na terra ocorre então o período tribulacional. E na última aula é isso que nós começamos a ver, né, esse período de tribulação. Se dá início a partir da chamada Batalha de Gog e Magog, que ocorre no início do período da tribulação, onde, a partir de todos os eventos, cria-se, então, um vácuo de poder mundial, possibilitando o surgimento do anticristo. E o anticristo, ele não surge sozinho, ele surge ou um falso profeta. Então, nós temos uma, vamos dizer assim, podemos dizer, né, uma trindade satânica, né? Satanás influenciando o anticristo, que é o líder político, e o falso profeta, que é um líder religioso. E aí nós falamos a respeito das Babilônias, né? A Babilônia mística, que representa essa igreja mundial, essa adoração ao anticristo, e a Babilônia física, que seria, então, a capital de governo do anticristo, certo? Então, nós temos essa batalha. E continuando, então, na aula de hoje, nós vamos continuar falando a respeito do período da tribulação, de mais algumas coisas ali que acontecem nesse período, relacionado com a abertura dos selos, o soar das trombetas e também as taças, né? Não vamos falar de forma detalhada, porque isso é estudado mais em Daniel e Apocalipse, mas apenas os eventos principais relacionados. Agora, o período tribulacional é considerado um período de juízo sobre a terra. Derramamento de pragas. Agora, esse período da tribulação, como se diz aí, começa com o pé na porta, ou seja, já no primeiro dia desse período tribulacional, vai se perceber, as pessoas que aqui estiveram, vão perceber exatamente esses juízos caindo sobre a terra? Então, olha o que o texto bíblico diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E Apocalipse, capítulo 6, verso 2. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, o que nós percebemos aqui? A visão de Apocalipse, capítulo 6, verso 2, fala de um cavaleiro sentado num cavalo branco. Esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, 2, ele não se refere a Cristo, ele se refere ao anticristo, a esse líder mundial que surge nesse período. E ele surge num cavalo branco por quê? Porque ele vem para trazer a paz, né? Então, aí o que Paulo vai falar? Quando tiver paz e segurança, virá então a destruição. Então, Perdão.
A partir do surgimento do anticristo, ele não surge tocando terror, como se diz, mas ele se apresenta como uma solução dos problemas, e na verdade essa é a razão pela qual ele vai ser aceito. Então, ó, vocês estão vendo que esses dois versículos estão até grifados em vermelhinho aí, ó. Gravem esses versículos, tá? Gravem essas duas citações aí. 1 Tessalonicenses 5:3, Apocalipse capítulo 6 e versículo 2. Então, numa visão mais ampla agora, nós vemos isso daqui, né? Nós temos 7 anos, período tribulacional, né? Então, aqui a própria palavra tribulação, ela significa tormento, né? E aí nós temos aqui esses últimos 3 anos e meio, que aqui é o período efetivamente das piores pragas que serão derramadas. Alguns estudiosos, eles vão dizer o seguinte, que nesses primeiros 3 anos e meio, ocorre a abertura dos selos. Deixa eu mudar a corzinha aqui. Então, aqui são a abertura dos selos, né? E nesses últimos 3 anos e meio, são as trombetas e as taças, né? Que são abertas aqui, são as trombetas e as taças relacionadas, então, com esse período de maior juízo, né? Do derramamento, realmente, do juízo de Deus. Deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 24. E nós vamos ler aqui os versículos 21 e 22. Olha só. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, essa citação aqui de Jesus, ela está se referindo exatamente a esse período dos últimos 3 anos e meio. Então, uma questão, né? Algumas pessoas já chegaram até a falar o seguinte, que a Bíblia fala de dias abreviados porque os dias eles vão se encurtar, ou seja, não vão mais ter 24 horas, vão ter menos. Não é isso, tá? Não é isso. A menção a dias encurtados aqui, se esses dias não fossem abreviados, melhor dizendo, né? Ele está fazendo menção ao próprio período de 3 anos e meio, porque o juízo poderia durar muito mais, mas esses dias, então, eles vão ser abreviados, apenas para 3 anos e meio. Os escolhidos aqui, eles não são não são a igreja, não é a igreja aqui. Esses escolhidos, ele está se referindo, então, a Israel. Porque eles vão dizer assim, então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. O Cristo aqui é o Messias, é a palavra grega Christos, ou Christos, que é referente ao Mashiach em hebraico. Significa o ungido, o Messias. Então, não está falando necessariamente aqui a Jesus, né? Então, é a ideia de Messias que eles vão ter. Eles, naquele momento de angústia, eles vão estar clamando pelo Messias, eles vão continuar clamando pelo Messias. E o Messias vai aparecer num determinado momento, no final desse período da tribulação. E aí ele vai falar que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Quem é o falso Cristo que aparecerá? O anticristo e o falso profeta, que será o líder dessa religião.
né? Então, aí ele vai continuar dizendo o seguinte, ó, eis que ele está no deserto, não saiais, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui ele está querendo dizer que a vinda de Jesus, aguardada pelos judeus, será visível a todo mundo. Tem um texto que vai dizer, todo olho verá. Então, esse texto está relacionado com a segunda fase, a vinda de Jesus pessoal, no Monte das Oliveiras, no final do período tribulacional. Tá? Então, aqui, Daniel 7:25, Apocalipse 13, Mateus 24, vão falar a respeito desse período aqui, chamado período de tribulação, que será um período de angústia, o dia da ira do juízo divino que recairá sobre a terra. Ok? Voltando a falar do cavaleiro do Apocalipse, então, ele será um falso Messias solucionador de crises mundiais. Né? Eu não vou me ater novamente na circunstância econômica e na guerra, porque nós já falamos na aula passada, né? Mas nós vimos que a partir de uma guerra que ocorrerá, surgirá então esse salvador da pátria, como se diz, né? Para se colocar como a solução dos problemas mundiais. Então, ele vai aparecer como falso Messias, solucionador dessas crises mundiais. Características desse governo. Então, será um governo de paz e prosperidade, ou aparente paz e prosperidade, né? A política, religião, economia e ciência serão suas metas principais, e será uma paz falsa que durará pouco tempo, ou seja, ali no máximo ali 3 anos e meio. Porém, mesmo nesses 3 anos e meio iniciais, o que nós vemos ali? Esse cavaleiro do cavalo branco é o primeiro selo. Aí depois tem o cavalo amarelo, tem o cavalo preto, tem o cavalo vermelho, que vão ser ali doenças, guerras. Então, isso continuará acontecendo durante esse período. Tá? Continuará acontecendo essas guerras, mortes, mas ele se colocará como solucionador desses problemas que acontecerão. Apenas na segunda metade desses 7 anos da tribulação é que efetivamente recaem sobre a terra os juízos mais pesados de Deus. Nós falamos, acho que um pouquinho na aula passada sobre isso, né? O anticristo ele terá um nome, um número e uma marca. E por hora somente o seu número é conhecido, que é o número 666, né? E esse 666, muita gente já especulou sobre isso, mas a explicação para ele é muito simples, dentro do simbolismo, da simbologia judaica. Tá? Então, o número 3, ele indica o número é um número divino. E o número 6 indica o número de homem, o número da humanidade. Então, esse 666, ou a repetição do 3 vezes esse número, ele simboliza essa suprema exaltação do homem, é o homem exaltando-se a si mesmo como se fosse Deus. Então, assim como a marca ela tem um simbolismo mais espiritual e não físico, o número também, ele não vai aparecer ninguém tatuado 666 na testa, ou com o número claramente exposto. Isso indica a sua autoexaltação como Deus, um homem se exaltando como se fosse Deus. Então, esse é o significado, esse é o simbolismo desse número. Assim como a marca, ela está relacionada com a submissão ao sistema imposto pelo anticristo. Não necessariamente algum chip ou alguma coisa desse tipo implantado. E aí eu vou mostrar para vocês algumas das doideiras que as pessoas falam por aí em relação a esse 666, né? Só para vocês terem uma ideia de como vai longe isso daí. Então, olha só. Já disseram, né? Alguns falam que o Google é a marca da besta, ou o número da besta, né? Que aqui, por causa desse símbolo aqui, ele teria 3, 6, assim, ó. Não sei se dá para vocês enxergarem aí, né? Outros vão falar aqui que o sistema econômico, né? O cartão de crédito, a Visa,
né? Que aqui é o número 6 em romano, o número 6 em grego e o número 6 em babilônico. Então, aí tem essas viagens aí, né? A internet como um todo, então, que é www, correspondente ao VAV do alfabeto hebraico, e essa letra no alfabeto hebraico, ela tem o valor de 6, então seria 666, aqui, né, 3 VAVs. Da mesma forma, esse símbolo aqui, ó, aqui acho que foram um pouquinho longe demais, né? Monster Energy, né? Falar que esse aqui são os VAVs aqui também, então correlacionado com o número 6, 666. Alguns falam que o próprio judaísmo é o símbolo, né, da besta, por causa da estrela de 6 pontas, né? Então são 6 mini triângulos aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pontas, 6 mini triângulos, 6 lados do hexágono, que é o interior aqui. Então, o próprio símbolo do judaísmo, a bandeira de Israel, seria ela própria o simbolismo ali desse anticristo. E aqui também, né? Ó, colocaram até o Walt Disney aqui, mostrando que na própria assinatura tem 3 6 aqui, ó, né? Em vermelhinho aí, mostrando para vocês. Isso daqui são algumas das teorias que se levantam em relação a esse número 666, tá? Tudo conjecturas que não têm relação nenhuma com aquilo que a Bíblia apresenta. O simbolismo, vou até voltar aqui, é bastante claro, né? É a exaltação do homem, né? Exaltando-se a si mesmo, como se fosse Deus, ele se apresentando como se fosse Deus, dentro da simbologia numérica que aparece ali no livro. Então, tudo isso daqui é obra daquelas pessoas que são as escatomaníacas, né? Não pode ver alguma coisinha que já vai tentando fazer ligação. Se você procurar, vocês vão achar muitas outras coisas. Por exemplo, a mitra papal, né, que tem o número 666 lá, então seria ele ali a revelação do anticristo, né? Enfim, algumas outras formas aí que as pessoas acham de colocar esse significado 666 em alguma coisa que acaba tomando o nosso tempo, que é do dia a dia, e tem vários outros. Se você pesquisar, você vai achar várias outras situações, mas nenhuma delas tem qualquer tipo de fundamentação bíblica, tá? Bom, então nós já vimos aqui, conforme Mateus 24, esses dias vão ser abreviados, já expliquei para vocês o que significa isso. É exatamente nesse tempo que as 7 piores pragas elas vão ser derramadas sobre a terra, né? Então, as 7 piores pragas aqui, ela está relacionado com as taças, né? O derramamento das taças. Você tem a abertura dos selos, depois você tem as trombetas, que aumentam em intensidade do juízo, e as 7 piores, que são as 7 taças que são derramadas, né? Que é a taça da ira de Deus. Aqui uma questão interessante. Haverá salvação durante esse período? Né? Aqui nem é uma pergunta, é uma afirmação, né? Mas olha só o que diz lá em Apocalipse 7:14. Olha aqui, ó. E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, aqui, se você voltar um pouquinho antes, ele vai dizer que vai ter uma visão, né, de uma multidão que não podia contar, de nações, tribos e povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Veja que eles não estão com coroas, né, porque a coroa é representativa de galardão. As palmas, elas simbolizam vitória, mas vitória por meio do derramamento de sangue. E é isso que ele vai dizer no verso 14. Vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, haverá salvação durante esse período? Sim, haverá salvação. E uma pessoa já me falou o seguinte, então, Reginaldo, mesmo se entrar, imagina que nós não vamos, Jesus volta e a gente não vai.
Mas eu estou sabendo isso aí. Eu não botei muita fé, não dei muito crédito, mas na hora que acontece, eu disparo o alarme aqui e falo, opa, aconteceu aquilo que esse povo estava falando aí mesmo. Então, isso não indica uma segunda chance para a pessoa, porque ela vai ver que a igreja sumiu, de repente os crentes sumiu tudo. E aí ele fala, ó, tudo bem, eu entrego minha vida aqui e vou para o céu, né? Agora, apesar de fazer um certo sentido isso, perceba o seguinte, quando a Bíblia fala a respeito da subida da igreja, ele fala da retirada do elemento que resiste. O que que é isso? Isso é a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele foi derramado na terra. E ele vai ser retirado, né? Não completamente. Haverá ainda a atuação do Espírito Santo aqui na terra, mas de uma forma diferente. Assim como no tempo do Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo era diferente. Ele vinha e fazia aquilo que era necessário. Agora, nesse período da tribulação, as condições espirituais não serão favoráveis como as de hoje. Então, imagina o seguinte, se hoje muitas pessoas acham difícil servir a Deus, servir a Cristo, tendo o Espírito Santo como guia, imagina nesse período onde ele não atuará dessa forma. Então, às vezes a pessoa fala, a vida cristã não é fácil, está difícil, não sei o quê. Então, se com o Espírito Santo é difícil, você imagina, então, como será sem essa atuação mais presente do Espírito Santo. Mais uma vez, eu vou repetir, tá? Não significa que o Espírito Santo não estará na terra. Por quê? Porque ele é onipresente. Não há como retirar a presença do Espírito Santo de nenhum lugar. Deus, ele está presente em todos os lugares, de formas diferentes, com atuações diferentes. Mas a presença, ela se faz ali. Agora, a atuação, as condições espirituais são completamente diferentes. Ok? E nesse período também haverá aqui duas testemunhas profetizando na terra, né? Então, Apocalipse, no capítulo 3, no capítulo 11, melhor dizendo, a partir do verso 3, ele vai dizer, e darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1.260 dias. Então, o que são esses 1.260 dias? É a metade do período da tribulação, 3 anos e meio. Então, 1.260 dias, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo se refere a esses 3 anos e meio do período tribulacional, né? Uma das metades aí do período tribulacional. E aí vai dizer que eles vão vão pregar, vai sair fogo da boca, devorar os inimigos, né? Quem intentar fazer mal será morto. Aqui não é literal esse fogo sairá de sua boca, tá? Não é? Vai ser 2 dragões lá que vão estar cuspindo fogo em quem chega perto. Mas representa o poder da palavra que eles vão testemunhar ali. Porque eles vão ser testemunhas de Cristo. Então, nós encontramos aqui, primeiro, um grupo de 144 mil, que vão ser selados ali, serão testemunhas do Evangelho do Reino. E nós temos essas duas testemunhas específicas que estarão em Jerusalém, na Cidade Santa. E ali as pessoas vão intentar mal contra essas pessoas e vão ser mortos ali. Só que, num determinado momento, essas duas pessoas, essas duas testemunhas, também morrerão. E aí serão ressuscitados e elevados ao céu. Tá? Então, você tem essa situação das duas testemunhas, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Uma outra situação, antes de eu voltar nas duas testemunhas, é essa situação aqui da fuga de Israel, né? Então, quando você vai para o capítulo 12 de Apocalipse, o verso 6 vai dizer, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Olha aí de novo, né? 1.260 dias, 3 anos e meio aqui também. Então, nós temos, enquanto
essas duas testemunhas vão pregar, depois elas vão ser mortas, elevadas aos céus, e aí nos outros 1260 dias, onde cairá a ira de Deus, a mulher aqui que representa Israel vai ser protegida. Então, esse remanescente de Israel vai ser protegido durante esse período da tribulação. E aí ele vai dizer um pouquinho mais adiante. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade um tempo, fora da vista da serpente. Então, essa serpente, ou o dragão, que representa Satanás. E nós vamos ver aqui o seguinte, a partir desse texto. Veja que Satanás, ele está diante de Deus. Ele é lançado fora da presença de Deus, quando ele se rebela contra Deus, contra o seu Criador. E para onde ele vai? Onde está Satanás nesse momento? Ele está nas regiões celestiais. Ele não está na terra, e muito menos no inferno. Ele atua nas regiões celestiais. E aí, nesse tempo, ele será lançado na terra. Veja, verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher. Então, ele vai se ter durante esse período da tribulação, ele vai ter uma atuação mais presente aqui na terra. Hoje, ele é um grande influenciador, mas ele estará presente aqui na terra. Posteriormente a isso, ele vai ser lançado onde? No abismo, vai ser trancado por 1000 anos. Então, olha a trajetória, né? Trono de Deus, regiões celestiais, terra e trancado no abismo. Depois ele vai ser solto, vai sair enganar as nações e lançado no lago de fogo após o período milenar. Então, essa é a trajetória de Satanás. E aí, relacionado com as duas testemunhas, normalmente se pergunta, né? Quem são essas duas testemunhas? E tem algumas teorias a respeito disso, tá? Sobre quem são essas duas testemunhas. A questão aqui é que não dá para cravar com certeza que é uma coisa ou outra. Então, olha só, quem são essas duas testemunhas durante a tribulação? Então, tem várias teorias. Tem a primeira teoria relacionada a Elias e Enoque. E por que Elias e Enoque? O argumento é que são os dois citados na Bíblia, que a Bíblia não fala claramente que morreram, que não experimentaram a morte. Mas Elias, que foi trasladado, e Enoque, o texto bíblico diz que não se viu mais, e Deus o tomou para si. Então se entende que Elias e Enoque, por eles não terem passado pela morte, serão as duas testemunhas que estarão pregando ali. Qual que é o problema dessa teoria? O problema é que quando você vai para o texto de Enoque, não necessariamente a palavra Deus o tomou para si indica que ele foi arrebatado, porque a palavra utilizada no hebraico, ela é utilizada também para se referir à morte, aquele que morreu e ninguém viu. Assim como Moisés, por exemplo. Moisés, a Bíblia diz que ele morreu e que Deus o sepultou. Então, Elias e Enoque é uma possibilidade grande? É uma possibilidade grande. Dá para cravar com 100% de certeza? Não, porque tem alguns problemas na questão, inclusive, do hebraico, quando se fala a respeito de Enoque, que foi retirado, que não se viu mais e Deus o tomou para si. Tá? Pode significar que ele foi arrebatado, trasladado? Sim, mas não necessariamente. Aí vem a teoria de Moisés e Elias, que dentro do meio cristão, no meio evangélico, normalmente é o que tem mais força aqui, tá? Moisés e Elias. E por que Moisés e Elias? Por causa dos sinais que eles fazem. Se você pegar para ler os sinais das duas testemunhas, vocês vão ver que se parece com aqueles sinais que Moisés fez e que Elias fez também. Qual que é o problema dessa teoria?
que Moisés morreu. Se Moisés morreu, como é que ele vai aparecer de novo? Ele vai ressuscitar para morrer de novo? Então quer dizer que Moisés morreu 2 vezes. O que que houve aí? Uma reencarnação? Então aí você tem um probleminha relacionado com Moisés e Elias também. Tá? Outros vão dizer que serão 2 judeus que vão nascer naqueles dias, naqueles tempos. Então serão 2 judeus, Deus vai separar, vai ungir, vai capacitar, dar poder ali para eles, para testemunhar e fazerem os sinais. Faz sentido? Até certo ponto. Qual que é o problema aqui? O problema é que o texto bíblico diz que são as 2 castiçais que estão diante de Deus. Deixa eu até voltar aqui no capítulo 11. Que diz assim, ó, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, aqui eles vão entender que eles estão colocados já de antemão diante de Deus para o momento certo Deus enviar. Então, aí essa interpretação não dá para afirmar que são necessariamente esses 2 judeus. E a outra vai dizer que são 2 anjos pelo mesmo versículo, mas a natureza angelical impede que sejam 2 anjos. Por quê? Porque eles vão morrer, e a natureza angelical não permite a morte, porque eles são seres espirituais. Eles teriam que encarnar em alguém, né? ou possuir o corpo de alguém, o que não seria possível aqui também. Então, tem essas 4 teorias principais relacionadas às 2 testemunhas. Existem aquelas que são mais aceitas. Então, aqui, na verdade, quando se fala Moisés e Elias, é a teoria mais aceita dentro do meio pentecostal, tá? Mas, de uma forma geral, a teoria mais aceita é essa daqui, de Elias e Enoque, pelo fato de serem os 2 que a Bíblia menciona que não experimentaram a morte. Mas pode ser que não seja nenhuma dessas teorias aqui. Então, você tem as defesas dessas teorias, mas todas elas, como eu disse, apresentam algum tipo de problema e não dá para você cravar aqui necessariamente nenhuma delas, tá? Bom, então nós vimos até aqui, né, que falamos a respeito do início desse período da tribulação, em que haverá aparente paz, né, quando disser é paz e segurança, então relacionado com esse cavaleiro branco de Apocalipse 6:2. E nesse início, na primeira parte do período da tribulação, uma aparente paz. No segundo, o derramamento dos piores juízos de Deus. Falamos a respeito das características desse cavaleiro, da sua marca e do seu número, principalmente, né? E o número aqui representando, então, a exaltação do homem, a exaltação de si mesmo como se fosse Deus. Algumas teorias aqui que não têm fundamentação. E algumas outras questões relacionadas sobre o período geral da tribulação, sobre as condições espirituais, sobre as pragas que serão derramadas, sobre os dias abreviados. E além dos 144.000, nós vamos ver, então, que haverá também 2 testemunhas. E aí nós falamos a respeito aqui de algumas teorias relacionadas às 2 testemunhas. Além disso, nós vimos também que Deus protege Israel durante esse período. Quando a serpente intentar contra Israel, eles se refugiarão no deserto e Deus os protegerá durante esse derramamento da ira. Vamos encerrar essa sessão aqui, né? Está terminando o tempo já, a gente abre uma nova sala aí. Então, aqui repetindo, né? Quando ele fala aqui a respeito desses eventos finais, então nós temos o aparecimento do cavaleiro do cavalo branco, Apocalipse 6:2, que vem como o salvador da pátria, né? Ele vem para implantar uma falsa paz. Ele selará um pacto com Israel nesse período e romperá esse período no meio dos 7 anos da tribulação, 3 anos e meio. Nesse primeiro tempo, serão selados os 144.000 que pregarão o evangelho do reino, do juízo de Deus e da vinda do governante, né, do Messias. Em Jerusalém,
serão duas testemunhas colocadas por Deus ali, para pregar a respeito, para profetizar ali a respeito do juízo de Deus sobre as nações. E eles serão perseguidos, mortos, serão ressuscitados e levados ao céu. Nesse momento, existe um remanescente fiel de Israel que vai ser perseguido. E aí é aquela figura que aparece lá em Apocalipse 12, do dragão que persegue a mulher que havia dado à luz o filho homem, e esse filho homem relacionado com a pessoa de Jesus, que Deus havia o tomado no seu trono, que fala então da ascensão de Jesus aos céus, lá em Atos no capítulo 1. Então Satanás intenta uma perseguição contra Israel, esse remanescente de Israel, porém, eles são protegidos por Deus, levados ao deserto e protegidos ali por Deus, exatamente desse período da tribulação, em que serão derramadas ali as trombetas e as taças. Ok? Então, aí, no final desses 7 anos, o que acontece? A batalha do Armagedon, que é a batalha final, as nações vão ali para a destruição de Israel. Jesus aparece em glória no Monte das Oliveiras, né? E na sua revelação pessoal, na sua revelação visível, onde está escrito que todo olho verá. E aí ele vem, destrói os inimigos, e aqui é o seguinte, tá, gente? Vamos entender que não é uma cena que Jesus vem com uma espada e sai dando espadada para todo lado, não é isso. Jesus vem como um soldado ali e vai dando espadada para todo lado. Não, ele vem e derrota com o seu próprio poder, o poder divino. A exemplo, por exemplo, nós vemos o julgamento, por exemplo, de um anjo que destruiu 165 mil inimigos de Deus ali, né? Então, não é uma situação em que ele vai descer, vai vir num cavalo e vai sair dando espadada para todo lado, não é isso. Vai haver um embate ali entre os exércitos do mundo e o exército de Israel, e aí, nesse momento, é que virá Jesus e destruirá os inimigos. E aí, nesse momento, o que acontece? O chamado julgamento das nações. Julgamento das nações, isso aqui é importante, tá? Julgamento das nações. O que é o julgamento das nações? É o momento em que Jesus vai julgar quem vai entrar ou quem não vai entrar no milênio, no reino milenar. Aqui, daqui a pouquinho nós vamos ver o texto que vai falar sobre povos bodes e povos ovelhas e povos irmãos. Então, os povos irmãos são os judeus. É aquele remanescente escolhido que foi resguardado por Deus durante esse período. Os bodes são aqueles que são as nações que entraram em confronto com o povo de Deus. E os povos chamados ovelhas são aqueles que estiveram a favor de Israel, que defenderam Israel. Então, o que vai acontecer? Deus vai separar esses povos bodes, eles vão ser mortos e lançados no Hades, para a ressurreição, para a segunda ressurreição, no final do período milenar, juízo do trono branco. E os povos ovelhas, eles vão entrar no milênio, juntamente com o remanescente judaico. Então, durante o milênio, nós vamos ver isso na aula que vem, nós vamos ter 3 classes de pessoas ali. Os judeus, os povos naturais, que são esses chamados povos ovelhas, e a igreja de Cristo, que havia sido então arrebatada, e aqueles que foram mortos durante o período da tribulação e lavaram suas vestes com o sangue do Cordeiro. Então, aqui o julgamento das nações é prelúdio do milênio de Cristo na Terra. O que significa prelúdio? O início. O início. É como se fosse a apresentação para início do milênio. Então, prelúdio é algo que acontece antes. Então, o julgamento das nações acontece antes do milênio, tá? Gravem isso, ok? Então, o julgamento das nações acontece antes da implantação do período milenar. É uma preparação para o início desse período milenar.
Outra coisa que eu queria que vocês gravassem, abram na página 98 do livro de vocês. Quero que vocês gravem duas coisinhas, grifem aí, risca com caneta, sei lá, faz uma anotação aí, uma seta. Então, olha só. Primeiro, Cristo, a rocha dos séculos. Acharam aí? Sim. Na segunda linha, lá no finalzinho da segunda linha, começa assim: vemos assim, né? Estão vendo aí? É no início? Ó, tá vendo? Cristo, a rocha dos séculos. Acharam isso? Isso. Cristo, a rocha dos séculos. Na segunda linha, depois de onde está escrito Cristo, a rocha dos séculos, no final da linha, começa com vemos. Vemos assim que a última forma de governo na Terra, acharam aí? Sim. Não será o comunismo ateu e anticristão como se apregoa. Por que ele está colocando isso? Né? Olha aqui na telinha aqui agora. Vocês lembram dessa visão, né, da estátua? Né? Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de cobre, pernas de ferro e pés de ferro de barro. E aí a visão diz que veio uma pedra, né, não cortada por mãos e foi ao encontro dos pés e esmiuçou a estátua. Então isso significa Jesus vindo, então essa pedra se refere ao próprio Jesus. Ele, com o seu poder, destruirá todas as nações, todos os sistemas de governo. Então, que tipo de governo será esse? Será um governo comunista, né? Porque aqui é o seguinte, muitas pessoas falam, vai ser um governo comunista, ateu, anticristão, nada disso. Anticristão você pode até falar, né? Mas pensando que a igreja não estará mais aqui, qual é a razão de ser anticristão? Então, essa questão, vai ser ateu? Não, porque eles vão adorar, vão ter uma igreja, vão ter uma adoração também. Será comunista? Não, porque o barro ali, segundo os melhores comentadores, o barro misturado ao ferro indica um governo maleável, ou seja, algo que indica, inclusive, pode indicar uma democracia, que é o governo do povo. Tá? Então, grifem isso, ó. Vemos que assim, que a última forma de governo na Terra não será, coloque uma bolinha aí, pinta esse não será o comunismo ateu e anticristão, como se apregoa, como tem muitas pessoas que dizem por aí, né, que será. Ok? Essa é a primeira coisa que eu peço para vocês grifarem aí nessa página. Segunda coisinha. Um pouco abaixo vai estar assim, Satanás será expulso dos céus. Certo? Acharam aí? Uhum. Logo no primeiro parágrafo, grifem aí, ó, os céus siderais têm sido a sede das atividades de Satanás desde sua expulsão das moradas do Altíssimo. Grifem até aí. Então aí está dizendo o quê? Os céus siderais. Então talvez vocês vão ver isso na prova, falar, mas céu sideral parece que está meio estranho, porque ele está numa região celestial. Aqui, céus siderais dá a impressão que ele está no universo, né? Não está no espaço sideral, né? E não é isso. Satanás está em regiões celestiais, em outra dimensão, não é? Você não vai encontrar Satanás voando por aí, né? Nenhum telescópio vai encontrar Satanás voando por aí. Então, mas conforme o livro-texto, ele usa essa expressão céus siderais, mas querendo dizer essas regiões celestiais em que ele atua, tá certo? Então não está errado. Se aparecer na prova céus siderais, não está errado, ok? Tudo bem? Então essas duas questõezinhas aí. Daqui a pouquinho eu falo para vocês grifarem mais coisas aí, tá? Então, que tipo de governo será esse? Será um governo comunista, um governo ateu? Não, não necessariamente. Contra quem será a investida do exército mundial? A investida será contra Israel, contra os judeus, porque o objetivo de Satanás é eliminar o povo escolhido de Deus, que são os judeus. Nós lembramos que nesse período da tribulação, Deus não está mais tratando com a igreja, está tratando com Israel. Ele volta seus olhos novamente para Israel.
Então, a investida desse exército mundial é para extermínio e eliminação do povo judaico. Então, durante esse governo do anticristo aqui na Terra, haverá uma atividade satânica aqui, né? Porque ele foi lançado aqui na Terra, ele estará aqui na Terra. E ao final, então, dessa batalha, chamada de Batalha do Armagedon, serão destruídos por intervenção divina direta. Né? Não é o exército que vai ganhar a batalha, mas serão destruídos por intervenção divina direta. O texto bíblico, ele vai mencionar o monte de Megido, que é o Armagedon, né? Armagedon vem da palavrinha hebraica Har Megido, que significa monte de Megido. Então, aqui embaixo, ó, esse aqui é o monte de Megido. Aqui, ó, que é o Har Megido, né? O Armagedon, que é nesse local aqui. E bem diante do monte de Megido, existe a chamada planície de Jezreel. Tá? Essa cidade aqui, esse monte de Megido, foi conquistada várias vezes durante toda a história. Tem muita história de conquista, muitos exércitos passaram por aqui. Existe uma história que, na verdade, não se sabe bem se é verdade ou não, se ele teria dito isso ou não, mas nas guerras napoleônicas, algumas pessoas dizem que Napoleão esteve aqui, nessa cidade, conquistou essa cidade, e olhando para a planície de Jezreel, ele diz a seguinte frase, né? Aqui, nesse local, poderiam se ajuntar todos os exércitos da terra. E ele faz essa menção por causa da extensão da planície. Né? Lembrando que, naquela época, o posicionamento dos exércitos eram em locais abertos, normalmente em planícies, onde eles se encontravam ali para as batalhas, né? Que era muito corpo a corpo. Hoje em dia já é diferente, lançamento de míssil, né? Mas ainda existe essa questão. Em todo caso, aqui nós temos que Jesus desce à terra, ele volta à terra de forma visível no Monte das Oliveiras, mas a batalha é travada aqui na planície de Jezreel. Só para vocês terem uma noção de espaço, aqui é uma outra foto, né, uma outra visão, uma outra vista aqui do Monte de Megido. E aqui nós temos, então, Jerusalém aqui, ó, né, Jerusalém, e aqui nós temos o Megido, o Monte de Megido, para ter uma ideia de distância, né, entre um local e outro aqui. Tá certo? Aqui é mais para ter uma noção de espaço, de onde fica esse monte. Então, Jesus volta aqui, né, no Monte das Oliveiras, que fica a 1 quilômetro ali do Monte do Templo. Né? Tem um vale, o Vale de Cedron, que é atravessado, e você está do outro lado, sai do local do templo e cruza ali o vale e está no Monte das Oliveiras, que é onde Jesus ascendeu aos céus e é onde Jesus vai voltar. Mas a batalha ela é travada, então, aqui na chamada planície de Jezreel, né? Nessa localização aqui. Então, há algumas questõezinhas aqui para reforçar, tá? Armagedon significa literalmente Monte de Megido, ou Monte de Megido, né? Que é a palavra hebraica Har Megido, Monte de Megido. É um local ao norte de Israel, onde se travará a batalha do Senhor contra os inimigos do seu povo, Israel. Então, aqui nesse local, na planície de Jezreel, frente ao monte de Megido, é onde se travará essa batalha. Né? Lembrando, mais uma vez reforçando, Jesus volta no Monte das Oliveiras, ele não volta aqui. Mas a batalha será travada nesse local. Não é um combate pessoal, em primeiro lugar, entre os exércitos do mundo e o celestial, mas é um ataque a Israel, visando sua exterminação, que é o que eu já comentei com vocês. Então, essa batalha, inicialmente, são as nações, os exércitos do mundo, atacando Israel com vistas à sua exterminação, seu extermínio. Posteriormente, então, ocorre a aparição sobrenatural de Cristo,
que coloca fim a essa batalha, exterminando então todos os seus inimigos. Nesse momento, na aparição sobrenatural de Cristo, para colocar fim a essa batalha, haverá um misto de sentimentos, né? Arrependimento e alívio. Por que arrependimento? Arrependimento porque o texto bíblico diz, e eles verão aqueles a quem eles traspassaram. Ou seja, eles reconhecerão que Jesus é aquele, né, que foi traspassado, que foi crucificado, que morreu e ressuscitou, e que eles não criam, não acreditavam que era ele. Então, arrependimento nesse sentido. E alívio por quê? Porque eles vão entender que o Messias está ali, finalmente, para os livrar das mãos dos seus inimigos, para restabelecer o reino a Israel. E nesse momento, é o momento que eles dirão, bendito o que vem em nome do Senhor. E aí, nesse momento, então, Satanás é lançado, trancado no abismo, e o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. Ok? Abram na página de número 102. Tudo bem? Acharam aí? Página 102? Olha só. Na parte, onde está? Texto 3, a Batalha do Armagedon, continuação, certo? As últimas 3 linhas dessa parte. Está escrito assim, ao vir Jesus, o remanescente de Israel exclamará com arrependimento e alívio, bendito o que vem em nome do Senhor. Ok? Então, grifem essa partezinha aí. E já no parágrafo seguinte, onde começa ali a volta de Jesus e as nações rebeladas, está escrito assim, que Jesus se apresentará corporalmente, assim como para o céu subiu, e lá se encontra como homem perfeito. E aí, em seguida, né, todo olho o verá. Então, é nesse momento que se cumpre Apocalipse 1, 7, que vai dizer que todo olho o verá. Nesse momento da aparição de Jesus, visível, né, para exterminar os inimigos do seu povo, né, do povo de Deus, o povo de Israel. E na página 103, que é a página seguinte, quero que vocês grifem aí, lá no final da página, penúltima linha, onde está escrito, já mostramos que durante a grande tribulação, acharam aí? Sim. Então, veja, já mostramos que durante a grande tribulação haverá derramamento do Espírito Santo, redundando em multidões de salvos. Individualmente, muitos judeus aceitam Cristo hoje, mas então o restante de Israel será salvo nacionalmente num só dia. Então, eu já expliquei para vocês que o cumprimento do derramamento do Espírito Santo, ele não se dá na tribulação, ele se dá no milênio. Tá? No milênio, ali será derramado o Espírito Santo. Porém, segundo o livro-texto, isso ocorre durante o período da tribulação. Ok? Então, segundo o livro-texto, se caiu alguma coisa relacionada a isso, né, haverá uma multidão de judeus salvos durante o período da tribulação, por causa do derramamento do Espírito Santo que haverá sobre eles. Certo? Compreendido? Então, segundo o livro-texto. Agora, como eu disse, essa profecia ela não está relacionada com tribulação, mas com o período milenar. Tá? Acontecerá posterior à implantação do reino milenar. Essa próxima telinha aqui, ó, eu quero que vocês... Isso aí vai estar no texto número 4, né, o julgamento das nações.
Gravem essas, pelo menos essas que estão aí na tela, né? Isso vai acontecer durante o período da tribulação, tá? Então, no quarto selo é 1/4 da população que morre, na sexta trombeta é 1/3 da população que morre, na sétima taça o maior terremoto da história, Zacarias 3:8-9 vai falar que vai morrer muitos judeus durante esse período. Então, o que destaca aqui é a quantidade de pessoas mortas durante esse período. Fazendo uma continha só por isso que está aqui, vamos pensar que nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Certo? 8 bilhões. 1/4 morre. 1/4, 2. Sobram 6. Sobra 6. Desses 6 morre 1/3. Quanto é 1/3 de 6? 2. Sobra 4. E aí você tem a sétima taça, que é o maior terremoto da história, que nunca se viu terremoto assim. E não tem número de mortos aqui, mas certamente muita gente vai morrer. Entre aqueles que foram mortos, multidões de pessoas que foram salvas, né, durante o período da tribulação, muitas mortes entre os judeus, muita mortandade. Então, a população da Terra ela vai estar extremamente reduzida no momento da Batalha do Armagedon, quando as nações vão se voltar, então, contra Israel. E aí, essas pessoas que estiverem vivas no final do período da tribulação, isso só as principais, tá? Você tem outras, lá dos selos, né, que fala de doença, tem outros lá, as trombetas, né, que vão falar de granizo que vai cair, alguns interpretam como se fossem cometas, né, ou, aliás, não é bem cometa, né, a expressão correta acho que não é essa, meteoros, meteoritos, sei lá, não sei como é que fala direito. Algumas pessoas vão falar que é isso que vai acontecer. Entre outras questões, se você ler todos os selos, todas as trombetas e todas as taças, você vai perceber que muito mais gente vai morrer. Então, só nessa continha básica aqui, a gente chega numa população aproximadamente aí de 2 bilhões e meio, talvez, né? 2 bilhões e meio a 3 bilhões, só tirando isso daqui, fora o restante dos eventos que vão acontecer. Então, vai ter menos que isso ainda. Então, a população da Terra vai ser extremamente reduzida. Então, no final do período... Você ia perguntar alguma coisa, Nivaldo? Ô, Reginaldo, nessa batalha das nações aí, né? Dá para entender, não vai ser julgado pessoalmente, mas a intenção daquelas nações que favoreceu Israel. Exatamente. Seria a ovelha, sei lá, Povos, e o bodes e bode seria ovelhas. aquele povo que sempre debateu contra lá, né? Aquela nação que está sempre achando pretexto contra Israel. Exatamente. É isso aí. Então, esse é o chamado julgamento das nações, né? Que se dará, então, no final da tribulação. Ela tem um propósito, tá? Qual que é o propósito do julgamento das nações? Então, o que é o julgamento das nações? É um evento que acontecerá no final do período da tribulação, após a batalha do Armagedon, em que serão julgadas as nações que estão a favor do povo escolhido e aquelas que estão contra o povo escolhido. São chamadas nações bodes e ovelhas, os bodes aqueles que estão contra, as ovelhas aqueles que estão a favor. Os povos bodes serão lançados no Hades, mortos lançados no Hades, e os povos ovelhas entrarão no período milenar, no reino milenar. Tá? Então, é isso que é o julgamento das nações. Qual que é o propósito? Então, determinar quais nações terão parte exatamente nesse reino milenar. Esse julgamento, na profecia de Joel, capítulo 3, vai ocorrer no chamado Vale de Josafá. E aqui, como eu disse, né, separados os bodes e as ovelhas. Tá? Deixa eu abrir aqui, fazer a leitura só de mais um último texto. Mateus 25. Aqui o verso 32. Ó.
e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E aí ele vai falar, vai continuar, né? E as ovelhas à direita, bodes à esquerda, e aí lá no verso 40 ele vai dizer assim, ó. Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, né? E aí mostra como vai ser o julgamento dessas nações. A mim o fizestes. Então, nós temos aqui os pequeninos irmãos. Quem são os pequeninos irmãos? É o povo judeu, aqui relacionado com o povo judeu. Então, aqueles que estarão contra, lembrando sempre, gente, nós estamos falando aqui de um período em que a igreja não está aqui. Tá? A igreja não está participando desse fuzuê todo que está acontecendo aqui. A igreja está com Cristo, está já no seio de Deus. Não há mais possibilidade de perdição, né? Já vai estar glorificado, transformada. Então, a igreja não participa desses eventos. São eventos específicos relacionados com Israel e as demais nações gentílicas. Tá? E aqui, finalmente, então, nós temos um esqueminha apenas para exemplificar tudo isso que acontece no final dos tempos. Então, você tem aqui a vinda de Jesus, que é a segunda fase, né, da vinda de Jesus. Então, lembrando, onde está a tribulação? A tribulação está para cá, ó. Aqui ficou a tribulação. Aqui nós temos o fim da grande tribulação, com a vinda pessoal de Jesus para guerrear, né, e destruir o exército da besta. Então, o exército da besta é lançado aqui no Hades, ok? A besta e o falso profeta vêm aqui para o inferno, no Guiena. Satanás é preso no abismo, e aí ocorre o juízo das nações. Tá? Então, aqui, os mártires da tribulação que estavam no paraíso ressuscitam. Tá? Os mártires da tribulação que estavam no paraíso, que são aqueles que são vistos debaixo do trono de Deus. A igreja já ressuscitou. Aqui ocorre a ressurreição dos mártires da tribulação, nesse momento. Tudo isso antes do milênio. E aqui, no juízo das nações, o que Jesus faz? Separa, então, aqueles que não participarão do reino milenar, que são os povos bodes, vêm aqui pro Guiena também. Aliás, pro Guiena não, perdão. Eu cliquei errado, peraí. Pro Guiena não. Eles vão vir aqui, lançados no Hades, tá? Então, o exército da besta que foi destruído na batalha são lançados no Hades. Quem não participará do reino milenar serão mortos e lançados também no Hades. E aí, no final do período milenar, é que estes que estão no Hades ressuscitarão para o juízo do trono branco, que é juízo de condenação. Então, quem inaugura o Guiena, que é o inferno final, né, o lago de fogo? A besta e o falso profeta, exatamente nesse período aqui. Satanás, por enquanto, é preso no abismo. No final do milênio, sai enganar as nações, depois é lançado finalmente aqui no inferno, no Guiena também. Ok? Tudo bem? Deu para entender esses eventos, gente? Reginaldo, Sim. esse julgamento aí do Hades, né? Uhum. Que seria o trono branco, seria? Não. O trono branco acontece no final do milênio. Aí seria... bom, daí vai sair algumas pessoas salvas ainda? Não. Desses Aí que estão no Hades, não. Vai ter um julgamento só para condenação. Só para condenação. O juízo do trono branco é somente para condenação. Reginaldo. Sim, senhora. Fala de novo, por favor. Qual é o evento que acontecerá no Vale de Josafá?
que nós vimos aqui na aula? O julgamento das nações? O julgamento das nações. É o julgamento que acontecerá no Vale de Josafá. Joel 3, capítulo 3, versos 2 e 12. Qual é o propósito do qual é o evento que acontecerá no Vale de Josafá, conforme a profecia de Joel, capítulo 3? O julgamento das nações. Qual é o propósito do julgamento das nações? Determinar quais nações terão parte no milênio, separando ali, então, as nações bodes das nações ovelhas, ok? E aí, a última coisa que eu tinha pedido para vocês gravarem é principalmente aqui os eventos da sexta trombeta e da sétima taça. Tá? Sexta trombeta e sétima taça. Compreendido? O Reginaldo, Sim. o que é que nem nesse gráfico que você fez aí, os mártires da tribulação que estavam no paraíso ressuscitam? Quem seria? Não entendi isso aí. É aquele que é visto do texto que nós lemos lá de Apocalipse. Agora Apocalipse 7 que a gente viu. Acho que não é o 7. Agora me fugiu. Espera um pouquinho que eu já acho aqui. É Apocalipse 7 mesmo. Então, aqui, ó. Verso 13, ó. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, algumas pessoas, lembra aquela pergunta que nós fizemos, né? Haverá salvação durante o período da tribulação? E a resposta é sim, com base neste versículo aqui. Então, essas pessoas, elas não estiveram entre as que foram arrebatadas, ou que foram arrebatadas quando da vinda de Jesus para encontrar com ele nos ares. Eles entraram no período da tribulação. Porém, eles foram martirizados, eles foram mortos durante o período da tribulação. E em que momento, então, que eles ressuscitam, ou que eles recebem, então, novos corpos e corpos glorificados? É exatamente nesse momento, né, antes do início do milênio. Por isso que nesse momento aqui ocorre, então, os mártires da tribulação que estavam no paraíso, então, ressuscitam. Porque eles são vistos debaixo do trono de Deus, que é onde está o paraíso, no terceiro céu. Eles morreram, eles não morreram e não receberam um corpo glorificado ainda, conforme o corpo glorificado da igreja que havia sido arrebatada antes. Então, nesse momento, eles são ressuscitados e recebem um novo corpo glorificado. Ok? Entendi. Certeza? Se ficou dúvida, pode falar. Eu explico de novo. Entendi, sim. Tranquilo? Aí, no caso, eles vão viver no milênio. Eles vão viver no milênio junto com aqueles que já haviam sido ressuscitados antes. Então, lembra, no milênio ele vai ter os povos espirituais, que são aqueles que foram ressuscitados, os povos naturais, que são os povos ovelhas, né, povos naturais, e o remanescente de Israel, que permanecer vivo, então, durante esse período ao final do período da tribulação. Esses entrarão no reino milenar.
Os demais serão lançados no Hades, ficarão lá aguardando a sua ressurreição para julgamento, que é chamada de segunda ressurreição. Primeira ressurreição, ela está relacionada com a salvação, com os salvos. A segunda ressurreição, relacionada com a condenação. E aí, lembra, na primeira aula, nós falamos a respeito de ressurreição, nós vimos que existem 3 grupos da primeira ressurreição. As primícias, que é o próprio Cristo, a colheita geral, momento do arrebatamento, e os rabiscos da colheita, que são esses mártires da tribulação. O Reginaldo, então quer dizer que, assim, o único povo que pode ser que passe pela tribulação, continue vivo, assim, sem ser o povo ímpio, é o povo de Israel. Agora, as pessoas que se converterem durante a grande tribulação vão ser mortas. Vão ser mortas. Só o povo judeu, só o remanescente de Israel vai continuar vivo. Muitos judeus vão ser mortos também. Tá? Então, aí você tem o remanescente judaico e tem aquelas nações que estarão do lado de Israel na batalha do Armagedon. Esses entrarão no reino milenar. Mas tem a possibilidade de passar por esse período de 7 anos e essas pessoas estarem vivas, Sim. não serem mortas e... Sim. Ok? Aí, referente mais especificamente ao período do milenar, né? E aos povos que entrarão no período milenar, aí a gente fala com mais detalhes na próxima aula, que é o tema, né, da nossa próxima aula, que é o milênio. E lembrando, eu sempre gosto de lembrar vocês que nós estamos sempre analisando aqui sobre um ponto de vista dispensacionalista e pré-tribulacionista. Existem algumas pessoas que vão dizer que isso não vai acontecer, que a igreja passa pela tribulação e que esses mártires da tribulação, na verdade, é a igreja. Que não subiu, que passou pela tribulação, não aceitou a marca da besta e foi morto. E aí, sendo morto, fica ali aguardando, então, o final desse período para ser ressuscitado. É o que eles vão afirmar. Oi? Aquele termo que Jesus usa, né, que bem-aventurado é aquele que dá água para os meus pequeninos, né? A pessoa relaciona muito com a vida atual, né? No julgamento da igreja, né? Pode ser também, mas aí está referindo ao povo judeu. Povo judeu. Ali em Mateus 24, 25, ele está falando a respeito do povo judeu. Aham. O que mais, gente? Tem muitos teólogos que transportam isso para a igreja, tá? Porque aí eles vão, é a chamada teoria aliancista, ou teologia do pacto, também chamada assim. Que eles vão dizer que não existe mais Israel no plano de Deus. Então Deus já rejeitou Israel, substituiu Israel pela igreja. Tinha um pacto com Israel, Israel não cumpriu, matou o Messias, e aí então vem a igreja e toma o lugar de Israel. Eles vão dizer isso. Então, eles vão interpretar isso de uma outra forma. O dispensacionalismo vai mostrar que Deus ainda tem um plano com Israel. E ainda não se cumpriram todas as promessas de Deus para com Israel. Mais alguma coisa, pessoal? Pode falar, viu? Nós temos tempo. Quem falou? Vanderlei. Pode falar, meu irmão. Não, Reginaldo, esse estudo que a gente está tendo aqui, observo um ponto nesse estudo, que esse estudo na igreja não é comentado sobre toda essa história que está surgindo, e eu tô entendendo. Mas do que serve para nós
esse estudo lá, por exemplo, lá fora, desse conhecimento que também está passando pela Bíblia? O objetivo de se estudar escatologia, Vanderlei, é para, primeiro, que a gente veja que escatologia não é um bicho de 7 cabeças. Porque se está na Bíblia é para a gente estudar. Se está revelado é para que a gente saiba de antemão os planos de Deus. Para inspirar, não inspirar medo, mas inspirar temor. Inspirar fé e esperança que as coisas se cumprirão dentro dos propósitos divinos. Então, quando nós analisamos a escatologia, qual é a função da escatologia para o cristão? Que benefício traz para a vida do cristão? O mesmo benefício que qualquer ponto das Escrituras. Porque a Escritura como um todo, a palavra de Deus como um todo é importante para o cristão. E a escatologia não é diferente. É que a escatologia ela não está só em Apocalipse. Você vai encontrar em Mateus, no sermão de Jesus. Por que Jesus foi dar aquele sermão? Será que não era importante? Por que Paulo escreveu aos Tessalonicenses falando sobre esse assunto? Porque os profetas do Antigo Testamento, Joel, Zacarias, Daniel, falaram a esse respeito. Pela importância que o tema tem para inspirar temor, reverência a Deus, fé e esperança de que, apesar de tudo parecer perdido, Deus, no seu devido tempo, intervirá na história. Ele já tem, o governo está nas mãos de Deus, mas ele intervirá no seu tempo em favor daqueles que são os seus escolhidos. Embora a igreja não participe desse período, isso nos dá uma certeza e uma esperança de que Jesus voltará para nos buscar. E que o fim da terra é esse que está descrito em Apocalipse e em outros textos escatológicos. Então, a função de se estudar escatologia, o objetivo de se estudar escatologia, ou a importância, é exatamente essa. De nós compreendermos que, num contexto geral, as Escrituras caminham para o cumprimento de um propósito geral de Deus. Na vida do cristão, na vida dos judeus, na vida dos ímpios, na vida de qualquer pessoa que seja. Ninguém está livre, melhor dizendo, do cumprimento dessas profecias de Deus sobre toda a terra. E aí a convicção de que tudo isso será restaurado novamente. Quer um texto mais lindo do que aquele que a gente encontra? Olha, é difícil falar isso, né? Mas tem muito texto lindo na Bíblia. Mas olha só o que diz lá no finalzinho. No finalzinho. Aqui, ó. Apocalipse 22. Isso aqui é escatologia, ó. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras desse livro, do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, ou seja, quem testifica essas coisas? O próprio Jesus. O que ele diz? Certamente cedo venho. E aí a nossa oração qual é? Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Então, veja, olha o encerramento da palavra de Deus, o encerramento do texto bíblico aqui no último capítulo do livro de Apocalipse. Isso é escatologia. E olha que grandiosidade de revelação nós temos aqui da parte de Deus, para que nós tenhamos a convicção e a certeza de que Deus está no controle da situação. Que apesar de todos os problemas que nós vemos e enfrentamos, Deus está no controle da situação. E um dia Ele virá para nos buscar, nos redimir, nos resgatar e nos levar para o lugar que Ele tem preparado para nós. Ok? Não sei se eu respondi sua pergunta, Vanderlei. Entendeu, respondeu perfeitamente. Respondi? Então tá bom. Quer dizer, eu falo, mas não vai na resposta, não fala
não responde, não adianta nada, né? Entendeu? Mais alguma coisa, pessoal? Pode falar. Tranquilo, então? Não tendo mais comentários, nós podemos encerrar nossa aula de hoje, então. E vamos fazer uma oração. De qualquer forma, depois eu gravo, depois que eu subir para o YouTube, eu mando para vocês a aula gravada, tá? Mas mesmo assim, qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou disponível lá no grupo. Se vocês não quiserem mandar no grupo, podem mandar no particular, não tem problema nenhum. Ok? Então vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez, ó Pai. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. E como nós sempre dissemos, que tudo seja para honra e glória do teu nome. Que não nos exaltemos pelo conhecimento, mas que nós tenhamos humildade diante do Senhor, sabendo que o Senhor é soberano sobre todas as nações, sobre toda a terra. E que os teus propósitos não falham, ó Deus, mas se cumprirão cabalmente, um a um. Em nome de Jesus, que nós possamos ter sabedoria, Deus, para identificar as situações e saber tomar as nossas decisões. Que o Senhor nos unja para que nós possamos pregar o teu evangelho, as boas novas do reino de Deus, que apesar de toda a destruição que haverá no dia da ira do Senhor, a oferta da salvação é universal, é para todas as pessoas. Quem tiver sede, venha e beba. Essa é a tua palavra, Senhor. Nós cremos na tua palavra. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos. Abençoa cada um dos alunos. Eu peço a tua bênção, uma noite abençoada, uma semana abençoada na tua presença. Que tenhamos boas notícias, ó Deus. Que sejamos todos protegidos pelo Senhor. Livra-nos, ó Deus, de toda doença, de todo mal. Em nome de Jesus. É a nossa oração, nosso pedido e o nosso agradecimento. Amém. 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 Queridos, Deus abençoe. Fiquem na paz. Amém. Boa Fica na noite, paz. pai. Amém. Boa noite. Paz. Boa noite, pai. Bye, bye.